Opa, fala pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui dar uma introdução rápida da aplicação que a gente vai estar criando aí nessa sequência de vídeos, que é basicamente isso aqui, né? A minha ideia com isso aqui é desmistificar a questão de microserviços, né? Transformar a forma de iniciar com microserviços mais simples do que ela de fato parece, né? Microserviços não é uma arquitetura simples, nem está longe disso. Também está longe de ser uma arquitetura, um padrão aí para ser utilizado de início, tá? Inclusive, né, nesse artigo aqui, eu não recomendo você utilizar os microserviços se você está começando a sua aplicação. Microserviços são mais para você escalar de forma isolada, né, a partes da sua aplicação. Mas quem começa a estudar microserviços geralmente vê isso como um bicho de sete cabeças, tá? Que é algo muito complexo, tem alguns paradigmas completamente diferentes. E a minha ideia é abordar esses paradigmas aqui e a gente criar uma aplicação na prática, tá? Baseada em microserviços, tá? Aqui a minha ideia foi projetar uma aplicação bem simples, né? E até com casos de uso meio que desnecessários para a gente estar trabalhando na prática com microserviços, né? Então, como é que vai funcionar a nossa aplicação? A gente vai ter o nosso client, né? Que vai acessar através do nosso front-end e ele vai bater na nossa estrutura de microserviços. No caso, a nossa estrutura ela vai ter três microserviços. Um microserviço de usuário, um microserviço de transações e um microserviço de contas. Né? Quase como se fosse um banco aí, vai. Cada microserviço, né, vai ter a sua tabela na base de dados de forma isolada. Só que eu explico aqui, né, o porquê que a gente vai usar só tabelas isoladas, né? Se você já conhece algo de microserviço, já deve ter imaginado que o princípio do microserviço é você isolar, segregar a base de dados inteira, né, para cada microserviço. A ideia da tabela aqui é simular como se fosse uma base de dados, porque a aplicação em si aqui é muito pequena. Então não tem necessidade da gente tá isolando três bases de dados aqui para ter uma tabela em cada um. Mas é um cenário que acontece, tá? Inclusive, se não me engano, na parte 2 desse artigo, eu explico, né, que é um cenário bastante comum, na verdade, em grandes empresas, a gente ter essa situação em que a gente tem uma base de dados compartilhada entre vários microserviços. Geralmente a gente encontra, né, essa situação de ter uma base de dados sendo utilizada por vários microserviços quando a gente está num processo de migração de um monolito para microserviços, né? Então, o primeiro passo da segregação é você começar a quebrar pequenas partes do seu monolito, né? Imagina que a gente tivesse um monolito inteiro aqui. A gente começaria a extrair do monolito, por exemplo, a parte de transações, criaria um serviço à parte, mas esse serviço conversaria ainda com a mesma base de dados que os outros, que o monolito. A partir do momento que a gente tivesse o nosso serviço de transações isolado do resto do monolito, a gente conseguiria fazer o processo de migração da base, que aí é basicamente pegar a base de dados que é utilizada pelo transações e segregar numa base própria para ele. Aí essa parte aqui do nosso serviço já ficaria 100% isolada. E aí o processo acontece da mesma forma com as outras partes do monolito, né? O principal que para a gente conseguir fazer isso, para a gente ter como fazer isso, é ter as partes, né, os contextos muito bem definidos dentro de um monolito. Né, um monolito que está lá todo bagunçado, misturado e que ninguém sabe como mexe naquilo, geralmente acaba morrendo e nasce uma aplicação diferente em cima daquela lá. Mas em grandes casos aí, tem monolitos que estão muito bem estruturados, né, de forma arquitetural
e a gente consegue ir segregando aos poucos algumas partes, né, desse monolito e isolando em serviços específicos. E aí a gente vai estar nessa sequência de vídeos criando, né, uma estrutura parecida com essa, né, que vai ter um front-end consumindo, né, como se fosse um gestor financeiro, que ele vai ter os usuários, cada usuário vai conseguir gerenciar o seu balanço através de contas, né, imaginando que ele consiga ter um extrato isolado por conta corrente e conta poupança. E aqui a gente vai ter, né, o histórico de transações para a gente conseguir ter o balanço aqui. Aí, aqui, na segunda parte do nosso artigo, né, na parte 2, tem essa imagem aqui. Essa imagem aqui é mais ou menos a estrutura interna, né? Cada um desses serviços aqui vai ter uma estrutura semelhante a essa aqui, que vamos ter uma camada de aplicação, né, de application, que é onde vai ser o ponto de entrada da nossa arquitetura, né, onde o cliente vai bater, por exemplo, nas rotas. Essas rotas vão ter factories, né, que é um padrão que eu quero estar explicando durante os vídeos. E aí, essa factory que vai ficar responsável por conectar a camada de infraestrutura com a camada de aplicação. Na camada de infraestrutura, a gente vai segregar em pequenas estruturas, né, de repositório, data, adapter, error e service. E aí cada uma vai ter a sua responsabilidade, né? Pensando aqui a nível de repositório, ele vai conectar na base de dados, o nosso nível de data aqui vai se conectar com os outros serviços, né? Que seriam, por exemplo, a nossa camada de data em transações, aqui em transactions, vai se conectar com users, né? E o nosso repository com a tabela. O nosso adapter aqui vai ser a camada de entrada de dados, adaptação, validação e passagem de dados, né? Ou seja, tipo, a request vai chegar por aqui, passar pela factory, vai jogar para o adapter, e aí o adapter vai dizer se passa, se não passa. Se não passar, ele joga para o erro, se passar, ele joga para o service. E aí o service vai ser uma camada de agregação também, que a gente vai ter os nossos repository, data, enfim, o que precisar para ele executar o processo que ele precisa, e aí ele vai se conectar com o domain, né, que vai ficar isolado, que é onde a gente vai ter a nossa regra de negócio. E aí eu também escrevi aqui algumas regras que a gente vai levar em consideração para estar criando essa aplicação, né? Então basicamente é isso, e aí a gente tem também a parte 3 aqui, que eu já comecei a escrever, que é onde a gente começa de fato a escrita e configuração do nosso repositório. Aí eu percebi, escrevendo esse artigo aqui, eu percebi que ia ficar muito extenso se a gente tivesse tudo escrito em artigos, e aí eu resolvi gravar essa sequência de vídeos, né? Então acredito que a partir da terceira parte aqui, a gente vai ter uma quarta e uma quinta parte explicando o contexto da parte de usuários, né? Aliás, na parte de transações e de accounts, porque essa parte aqui eu criei a de usuários, então eu vou explicar nos outros dois artigos as outras partes, e aí vai ser só uma sequência de vídeos, né? Em sequência de vídeos para a gente ver na prática como isso funciona. E basicamente é isso, pessoal. Se quiser acompanhar aí, eu peço que se inscreva no canal, curte o vídeo que ajuda bastante a ter visibilidade, e vamos para a próxima aula, né? Já colocar a mão na massa e começar as configurações aí. Valeu!